Será que você realmente entendeu o que aconteceu com a Ark quando entrou dentro da tumba de Nazarick e foi pega pela Shallter, cara? O que será que aconteceu com as irmãs dela e com ela no futuro? Aquelas garotinhas lá que a gente viu que estavam querendo ter um futuro de boa, mas os pais estavam super endividados. Coitada delas duas, né? Ficaram esperando em casa enquanto a sua irmã era simplesmente massacrada pela Shallter, pelo Ainz dentro da tumba de Nazarick. Até porque a Ark tinha prometido que iria voltar para as três ficarem juntas, né? Se deliciar ali, ter uma vida feliz depois que ela recebesse o pagamento de explorar a grande tumba de Nazarick. Pois é, cara, mas isso não terminou muito bem. Então vem comigo que eu vou te explicar realmente o que aconteceu, eu vou falar melhor pra vocês o que houve com elas no futuro dali e também numa outra história aí. Confia em mim, cara, que isso que aconteceu é mais complexo do que parece. Vamos lá. Olá, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a Ark e as suas irmãs foram um dos personagens que nos trouxeram muitas dúvidas dentro do anime. Sério, ficou tipo muito no ar, tá ligado? Principalmente porque não foi explicado exatamente o que aconteceu com cada uma delas. Ficou meio nas abertas ali, jogado no ar mesmo. Mesmo no volume 7 não foi explicado completamente, mesmo na novel que a gente tá falando, na light novel, né? O que a gente sabe sobre o passado da Ark é que ela nasceu numa família em Furt do Império Baharut. Depois de descobrir o potencial que ela tinha em magia, ela se matriculou na Academia Imperial de Magia para poder continuar todos os seus estudos, né? Aprender a lançar mais magias, inclusive foi elogiada como se fosse um gênio por ter aprendido vários feitiços de nível mais alto do que todo o resto dos seus colegas. Além disso, ela também possui um talento inato, semelhante aos assistentes da corte imperial e ao diretor da academia, o Fluder Paradine, né? A gente sabe que o cara, desde pequeno, já se desenvolvia muito na magia, inclusive buscando a imortalidade dele. Mas ambos os atributos acabavam chamando a atenção do próprio Fluder e ganharam o seu lugar entre o grupo dos aprendizes dele, né? Os 30 escolhidos de fato para serem ensinados a todo custo pelo cara mais brabo que tinha do Império. A sua vida, no entanto, mudou depois da ascensão do Dyrknive, do Imperador do Dyrknive, ao trono. Porque quando o Dyrknive foi assumir o trono, a gente até comentou isso aqui, ele fez uma limpeza nos nobres para que ele não tivesse um golpe de estado e acabasse caindo do trono. Ele mandou retirar o status de grande parte desses nobres e infelizmente a família da Ark estava entre muitos dos cujos os nobres foram retirados, né, o desejo de ser nobre de fato. Isso tudo depois deles se considerarem incompetentes o suficientes aos olhos do próprio imperador, do jovem Dyrknive. Só que, cara, eles acabaram se recusando a aceitar essa realidade nova que eles teriam que viver. Os pais da Ark e das duas meninas continuavam pedindo dinheiro emprestado para poder continuar com seu estilo de vida luxuoso, como se ainda fossem nobres, o que acabou fazendo com que eles se endividassem cada vez mais, para grande frustração e desgosto da Ark. Pô, os caras não aceitavam simplesmente ter uma vida boa e ter ido para uma vida ruim do nada. Cara, o mundo deu as voltas pra eles, tipo, do céu ao inferno, sacou? E depois do expurgo do imperador, ela acabou deixando a academia, né, com a decepção do Fluder, porque ele via ela com bons olhos, ele sabia que ela era uma maga excepcional. A única opção que ela teve foi que ela foi forçada a se tornar uma trabalhadora, uma aventureira, assumindo desesperadamente vários empregos, emprego atrás de emprego, alguns presumivelmente até ilegais, para poder pagar a sua dívida constante que a família dela arranjava. Foi aí então que ela se juntou ao Forest Side, que é um grupo de aventureiros liderados por Requeran Termite, para poder assumir mais missões cooperativas aí, que eventualmente provava ser um membro importante do grupo e, ó, pagava um pouco mais, né? Isso era o que ela precisava. No princípio, o dinheiro que ela ganhava era usado para bancar toda a sua família, pagar a dívida deles. E basicamente os pais dela continuavam extorquindo a Ark cada vez mais. E mesmo assim, eles não paravam de continuar, inclusive a pedir dinheiro emprestado para outras pessoas. Cara, isso acabou causando uma dívida de mais de 300 moedas de ouro. Pra vocês terem uma noção, isso é uma infinidade muito cara pra época, sacou? Uma moeda de ouro, mano, vale demais. Imagina 300 moedas de ouro. É muita grana, galera. É muita grana. Então isso acabou colocando em risco as irmãs mais novas da Ark, Kuderica e Urerica. Porque a própria família falou que iria fazer o que fosse necessário para poder conseguir mais dinheiro, para eles continuarem parecendo nobres. E temendo acontecer alguma coisa com as suas irmãs pequenas, a Ark até aceitou ir para a exploração da tumba de Nazarick, até porque a grana seria alta, era extremamente alto que seria pago para ela, e ela ia receber um bom dinheiro por isso. Esse dinheiro seria suficiente para fugir com as suas duas irmãs para que não tivesse mais problema nenhum com os pais, e abandonar eles e tudo mais. Só que a gente sabe que o buraco que ela estava se metendo era complicado de entrar, cara. Entrar na tumba de Nazarick basicamente era você assinar um contratinho ali, a sua própria sentença de morte.
Tanto que no anime ela teve a morte impiedosa nas mãos da Shallter. Enquanto isso, as irmãs gêmeas estavam dentro da mansão da família, aguardando felizes o retorno dela, fantasiando aquele futuro brilhante para as três juntas, vivendo muito bem. Só que a família continuou pedindo empréstimo aos pais delas, e isso só poderia trazer um futuro pior ainda. Ainda mais agora, que a Ark estava morta e não tinha mais como enviar dinheiro, enviar recursos para a família ou pagar a dívida deles, que só ia aumentar. E apesar da gente conseguir ver essa morte da Ark, existem alguns fãs, por exemplo, que têm uma teoria de que pode acontecer da Ark ainda estar viva, na verdade, e ela não ter sido morta pela Shallter. Normalmente, essas dúvidas, teorias aí, vêm da galera que só assistiu o anime. Mas dessa vez, a gente tá falando no geral da novel, porque até mesmo na novel isso não foi tão aprofundado assim. Inclusive, a primeira ponta que eu vi que não foi respondida, foi literalmente uma ponta solta da história pelo Maruyama. Pelo menos não respondida nas escritas até o momento. Pode ser que venha mais à frente. Mas ele já respondeu em entrevistas e tudo mais. Tem uma teoria, inclusive, que diz que a Ark, na verdade, foi transformada em uma vampira pela Shallter e agora estava passando a servir ela. E as irmãs, foi dito que elas foram vendidas como escravas pelos próprios pais para poder pagar as suas dívidas e que no final das contas, essas duas acabaram morrendo de tanto trabalhar. Tá ligado? Mas existe também um outro final diferente desse final, que é o final da web novel, que mudou bastante coisa, tá? Em relação à light novel, ao anime e tudo mais. Então, o que será que aconteceu com elas três nesse outro final? Galera, para vocês entenderem melhor tudo que surgiu, da onde vieram essas teorias, é legal vocês conhecerem os dois lados da moeda, ou seja, as duas histórias contadas. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que a história original seria sim o que aconteceu na web novel, e não o que a gente viu na light novel. Pelo menos para essa parte. Só que rolou um impacto muito negativo no meio dos japoneses ali. Por isso que o Maruyama teve que mudar a história para light novel. Na web novel, o destino da Ark seria se tornar escrava da Shallter como forma de pagar pelo pecado dela de ter invadido Nazarick. Ais manteria ela escondida lá dentro porque ela seria uma queridinha da Shallter aí. E nessa parte da história na web novel, o Ainz iria a um baile dentro do Palácio Imperial junto com outros nobres lá. Ele ia ser meio que um arquiduque estando ali dentro. E lá eles encontrariam vários embaixadores de outros países, colocando algo muito tenso em cima de alguns problemas de participação, porque o Ainz tinha que dançar para participar desse negócio. E lamentavelmente ele não sabia dançar. Ainda mais com o corpo de caveirão, né? Imagina só. Então, ele não tinha esse conhecimento também dos rótulos e maneiras usadas pelos nobres. Por isso, ele recorreu direto à Ark para ensinar tudo relacionado aos nobres para ele, já que ela, uma vez, foi de uma família nobre. Então, eles passaram por isso tudo. No final das contas, deu tudo certo. Só que alguns dias depois, foi revelado ao mundo que o Ainz era um morto-vivo. E aí ele foi convidado para uma reunião secreta nas terras de um duque. Na chegada de lá, observava-se que lá tinha um cemitério, e ao entrar no mausoléu, ele foi abordado por alguns homens e mulheres mais velhos, que eram pessoas importantes no Império. Essas pessoas aí, galera, eram pessoas que faziam parte de um culto que crê no Deus do Mal. E aí já viu, né? Começaram a pensar que o nosso querido Ainz era o Deus maligno que voltou ao mundo. Assim, tem um pouco até de sentido nisso aí, mas não na parte literal, obviamente. E pensando nisso, eles querem dar uma oferenda ao Ainz, que eram jovens seres humanos para poder ganhar um favor dele. Queriam conceder o desejo deles se tornarem imortais. Então 2 sacos foram apresentados e dentro desses sacos tinham 2 meninas, que estavam um pouco inconscientes. E galera, o que dá para imaginar é que essas garotas eram sim as 2 irmãs da Ark. O que eles fariam era um sacrifício onde a juventude serviria como oferenda para o Ainz. E se não só isso bastasse, eles ainda tinham muitas crianças esperando para serem servidas de sacrifício. No entanto, o Ainz se sentia desconfortável com isso. Cara, o cara também tem um coração, né, mano? Ele foi humano, ele é humano, né? No caso, ele tá só no corpo de esqueleto. Então, ele aceitou as 2 meninas como oferenda. Você deve estar meio pensando, ué, mas ele não tinha coração? Tinha coração, ainda tem. Ele não quis sacrificar essas garotas. Inclusive, ele pediu pra galera ali, os homens e as mulheres, pra soltar as outras crianças, né? No final, ele acabava cumprindo o desejo dessas pessoas, mas não dando a imortalidade pra elas. Na verdade, fazendo elas voltarem pra sua juventude, que iria durar no máximo 10 dias aí, depois acabou. As pessoas estavam se perguntando o que deveriam fazer com as meninas, mas o Ainz disse que ele ia cuidar das garotas. E no final das contas, ele pensou até em abandonar elas no meio do caminho. Mas por algum motivo desconhecido, ele não foi capaz de fazer isso. Matar as 2 até parecia repreensível para ele. Então ele decidiu deixá-las dentro de algum posto de guarda dos Cavaleiros Imperiais. No entanto, quando o Ainz observou cuidadosamente que essas 2 garotas podiam ser um tipo de nobre, né? Elas podiam fazer parte da nobreza, aí a coisa bateu na cabeça dele. Como domínio, ele bolou um plano, que era justamente
procurar os pais dela e conseguir devolver ela para casa, fazendo com que os nobres devessem um favor a ele. Momentos depois, ele pediu para Solution examinar as garotas para ver se elas tinham sido drogadas, e para isso, o Ainz precisava voltar para sua mansão, para poder pedir inclusive para Lupus Regner ou a Persona para curar as crianças, porque a droga que estava nela podia acabar afetando negativamente as duas crianças. Então, um pouquinho depois, ele falando com elas, o Ser Supremo acabou descobrindo que elas eram irmãs da Ark. Fez o Ainz ligar para a Ark para poder saber de fato se elas eram irmãs ou não. E ele viu que era, estava confirmado que as duas irmãs gêmeas eram irmãs dela. Como recompensa, o Ainz deu a Ark um desejo, Falou para ela que, pela ajuda na questão do baile que ela deu, a Ark podia pedir um desejo, ele concederia esse desejo para ela. Ela pediu de volta, inclusive, a sua vida com as suas irmãs, mas nosso caveirão, convenceu ela de que seria melhor elas ficarem dentro da tumba de Nazarick e viver no 6º andar, sem serem incomodadas por ninguém lá. Convenhamos, elas já passaram por muita coisa na vida delas e não ia ser legal elas voltarem para o mundo afora sem dinheiro, sem nada. E ele prometeu para as três, inclusive, que se elas trabalhassem para Nazarick, fielmente, no futuro, elas seriam liberadas de lá. Agora, o mais interessante para o Ainz foi saber que através das duas gêmeas, a Ark tinha estudado magia na Academia de Magia do Fluder do Império Baharut, fazendo disso um ótimo investimento para o nosso caveirão, já que ele estaria adquirindo mais conhecimento mágico desse novo mundo com a Ark. E também ele poderia de boas usar ela como uma humana totalmente leal a Nazarick, posta em uma organização integrada de puros humanos leais para ajudar o Ainz a governar Errantel, quando o reino de Restise perdesse essa cidade. Essa seria a primeira versão da história. Mas a segunda a gente já viu, que foi a que a Ark morreu da forma mais rápida possível pela Shallter, que sugou o sangue dela completamente e depois esquartejou o corpo da Ark em pedaços. E, cara, esses pedaços foram partidos pelos NPCs de Nazarick. A cabeça, por exemplo, foi dada para uns demônios, os braços foram divididos pelos lutadores de um homem morto, a pele foi pro Demiurgo para poder criar mais pergaminhos, o rosto e o corpo dela foram dados aos filhos de Grant, que era um guardião de área de Nazarick, e ficava ali entre o 1º ao 6º andar, mais ou menos, transitando. E também as cordas vocais, que foram dadas a Entoma para servir como a nova voz dela. E aí a gente sabe o que aconteceu das irmãs dela serem vendidas, já que o pai e a mãe continuaram gastando dinheiro, não estavam mais recebendo reservas, então essa dívida que eles tinham foi aumentando cada vez mais. E isso acabou fazendo com que eles precisassem vender as duas filhas como escravas, e de fato ele vendeu. Infelizmente, as duas acabaram morrendo por causa disso. Então a gente vê que tem muitas distinções entre essas histórias. E o motivo para ter tido essa mudança foi porque o Maruyama, na época, ele lançou uma votação na qual os próprios leitores da web novel iam decidir qual era o destino da Ark e das suas irmãs. E dependendo de como fosse, a história delas mudaria completamente. Só que a maioria votou, inclusive, em escolher o fato da Ark se tornar escrava da Shallter, até porque no final das contas, ela sobreviveria, ela ficaria dentro da tumba de Nazarick e junto com as suas irmãs. Era o final mais feliz possível, apesar dela passar por alguns problemas para poder chegar nisso. Mas com o passar dos dias, foram surgindo muitos haters do Maruyama por causa desse final dela. A galera lá do Japão não curtiu, não. Uma galera começou até a falar que a Ark nem merecia um final assim. É óbvio que o Maruyama se revoltou com essa parada, qualquer um se revoltaria. A culpa, no final das contas, não foi dele de chegar e botar isso, foi dos próprios fãs que votaram nesse final que ele tinha colocado. Ele deixou até uma nota no site dele falando sobre isso. E na época ele falou que estava com vontade, queria continuar escrevendo essa história, um pouco mais, pelo menos queria manter um relacionamento interessante entre os leitores e ele, obviamente. Críticas vão sempre existir, mas por causa do próprio público dele, majoritariamente lá do Japão, ele acabou mudando a história da Light Novel para não ter mais nenhum problema. Então, quando o anime de Overlord começou a ser serializado, a gente já veio com essa história nova. Ele não queria, cara? A gente sabe que é muito ruim ele ter sempre gente falando no ouvido dele. Isso provavelmente pode ter sido até uma das coisas que irritou mais ele para ele parar de escrever a novel e querer só ir até o volume 17. Mas então, a Ark passou de escrava da Shallter para morrer pelas mãos da Shallter. Então, consequentemente, o futuro das duas irmãs acabou mudando também. E a única coisa que foi dito pelo próprio Maruyama, pelo menos notas no site dele, foi que elas teriam sido mortas. Mas ninguém sabia como elas tinham sido mortas. Pelo menos até uma entrevista que o Maruyama deu dizendo que elas foram vendidas e depois mortas por trabalhar demais. O que faria todo sentido, já que os pais dela tinham uma dívida imensa, precisavam de fato alguma forma de conseguir dinheiro, pagar as dívidas vendendo as crianças, seria a coisa mais óbvia de se fazer.
Então, eles mesmos seriam caçados futuramente, provavelmente por causa dessa dívida. Ainda mais que eles deveriam ter continuado gastando mesmo depois da Ark morrer e vender as próprias filhas, né? Então eu não tenho dúvida de que mesmo que a Urerika e a Kuderika forem vendidas, eles continuaram comprando, gastando e pedindo dinheiro emprestado. Futuramente isso daí ia ser muito ruim até pra eles mesmos, cara. Com certeza, no final das contas, eles também devem ter ido daí pra melhor, ou pior, no caso. Agora você entendeu por que surgiram essas teorias sobre a Ark ainda tá viva, que na verdade não eram teorias, né? Mas sim pessoas que continuavam acreditando num final da web novel, que continuaram a trazer à tona que, tipo, não mudariam praticamente nada na história principal de Overlord com relação a elas. Eu, particularmente, prefiro o fim delas na web novel, que foi muito menos trágico, muito mais gratificante de poder ver as três irmãs juntas de novo, cara. E ainda, pô, trabalhando pra Nazarick, pro nosso ser supremo, né? Sejamos sinceros, galera, tem outros personagens que sofreram pra caramba pra começar a trabalhar pra Nazarick, mas que depois tiveram uma vida cheia de regalias, ó. O Climb, a Ilma, a Renner, todos eles passaram por coisas ruins, mas vivem muito bem na tumba de Nazarick ajudando o Ainz. Provavelmente a Ark e as suas irmãs não seria diferente disso. Eu até acho que elas não iam mais querer simplesmente ser libertadas ali. Por mim, mano, eu diria que elas iam querer ficar em Nazarick, principalmente depois do Reino Feiticeiro sendo fundado e desenvolvendo a grande utopia que o Ainz queria ali dentro. E com certeza isso aconteceria, cara. Mas e você? O que você acha? Qual o final que você preferiu? Elas morrendo ou elas vivendo, seja dentro da tumba de Nazarick, mesmo como escravas da Shallter? Comenta aí embaixo pra mim que eu quero muito ver a sua opinião sobre isso, cara, de verdade. E não saia desse vídeo sem caprichar na sua inscrição, ativar o sininho também, que a gente tem muita coisa pra trazer pra você que tá acompanhando muito Overlord, e é fã de Overlord, fã dos animes, como a gente aqui do canal, cara. A gente tá sempre loucamente pesquisando tudo, acompanhando tudo e trazendo o melhor conteúdo possível pra você que tá aí do outro lado e sempre dá essa força pra gente. Então não perde tempo, ativa o sininho, ativa essas notificações pra você receber tudo em primeira mão. Obrigado demais, galera, tamo junto sempre, vocês são brabos. Beijo no coração de vocês, um abraço e até a próxima. Valeu!